Olá, a retirada de Kherson é mais uma grande derrota da Rússia na invasão da Ucrânia. Foi tão surpreendente que o próprio governo ucraniano desconfiou. Poderia ser uma armadilha, mas não era. Há 2 dias, o exército da Ucrânia retomou a cidade sem qualquer oposição. É mais uma desmoralização para o ditador russo Vladimir Putin. Há 1 mês e meio, depois de plebiscitos forjados realizados à ponta de baioneta, Putin anunciou a anexação de 4 províncias da Ucrânia, Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson, a mãe russa, e ameaçou usar armas nucleares para defendê-las. Agora, abandona Kherson, a primeira cidade importante que a Rússia capturou no início da guerra, no começo de março. A maior derrota da Rússia foi na Batalha de Kiev, a capital da Ucrânia, que Putin pensava em tomar em uma semana. No 33º dia de guerra, no fim de março, Moscou anunciou a retirada das forças que cercavam a capital ucraniana para se concentrar no leste e no sul do país. A Rússia não conseguiu controle total de nenhuma província ucraniana, esteve perto disso em Lugansk. A contraofensiva da Ucrânia começou no início de setembro, não no sul, como anunciado, para enganar o inimigo, mas na região de Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana, que fica no nordeste do país. Foi a segunda grande derrota da Rússia. Mostrou que a Ucrânia tinha capacidade militar para retomar os territórios ocupados. Sob pressão para iniciar negociações, o presidente Volodymyr Zelensky não fez qualquer concessão. Festejou a libertação de Kherson, acredita estar ganhando a guerra e exigiu a retirada total das forças russas do território ucraniano, inclusive da península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em março de 2014. Exigiu respeito à Carta das Nações Unidas, que proíbe a guerra de conquista e a mudança de fronteiras pela força, indenização pelos prejuízos causados pela invasão, e para a reconstrução da Ucrânia, julgamento dos crimes de guerra e garantias de segurança no futuro para a Ucrânia. Essas exigências são inaceitáveis para Putin. Voltar ao status quo anterior à guerra, com a Crimeia e cerca de 30% de Donetsk e Lugansk sob controle russo, já seria humilhante para o ditador do Kremlin. Significaria que uma guerra com 100 mil baixas do lado da Rússia, entre soldados mortos e feridos, foi totalmente inútil. No lado da Ucrânia também, os Estados Unidos estimam que houve 100 mil mortes, aliás, 100 mil baixas entre mortos e feridos. Putin está cada vez mais isolado. Os oligarcas russos não gostaram de perder suas empresas, mansões, iates e investimentos no Ocidente. Os jovens que puderam fugir para escapar da convocação para uma guerra estúpida entre irmãos saíram da Rússia. A maioria da opinião pública já é contra a guerra e os ultranacionalistas mais ferozes, como Alexander Dugin, o guru do putinismo, cuja filha foi morta num atentado, cujo objetivo provavelmente era matá-lo, os ultranacionalistas estão furiosos com o fracasso das forças russas no campo de batalha e cobram de Putin mais força e o uso de armas mais poderosas. A estratégia russa no momento consiste em atacar a infraestrutura de água e energia, as centrais elétricas da Ucrânia, para que a população passe frio no inverno que se aproxima no hemisfério norte. Putin está isolado internacionalmente. Seu principal aliado, o líder chinês Xi Jinping, advertiu claramente que não admite o uso de armas nucleares, como Putin ameaça desde o início da guerra. Xi e Putin se encontraram em Beijing, 4 de fevereiro, no início da Olimpíada de Inverno na China. 20 dias antes do início da guerra, o ditador russo provavelmente deve ter prometido uma vitória rápida e fácil em troca de apoio diplomático e econômico. Xi tinha interesse no enfraquecimento dos Estados Unidos e da Organização do Tratado Atlântico Norte, a Aliança Militar Ocidental, mas todos os objetivos de Putin deram errado. A Ucrânia não foi subjugada, o governo Volodymyr Zelensky continua no poder, o nacionalismo ucraniano está mais forte do que nunca, a OTAN sai fortalecida com a adesão da Suécia e da Finlândia, que historicamente eram neutras, e
o rearmamento da Alemanha, talvez uma das consequências mais importantes desta guerra. A Rússia sai enfraquecida, com a economia fortemente abalada pelas sanções, especialmente nos setores mais dinâmicos e modernos. Por exemplo, há um problema da indústria automobilística, porque não tem airbags, porque eram importados. O sonho de uma Rússia imperial, o sonho de Putin de uma Rússia imperial virou pesadelo e aumenta a oposição interna ao ditador, que tem planos para ficar no poder até 2036. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, alertou o ditador russo de que o tempo da guerra passou. Putin tem uma visão do mundo da era dos impérios do século XIX. A guerra perdeu a importância econômica já em 1913, no livro A Grande Ilusão. Norman Angell advertia que a guerra tinha perdido a importância econômica e se tornado contraproducente. Ele foi considerado um ingênuo porque a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, mas a história tem mostrado que a guerra deixou de ser economicamente importante ou um bom negócio para quem começa. Desde a Guerra Fria, a Índia é uma freguesa da indústria de armas da Rússia, aproximou-se dos Estados Unidos agora, porque ambos têm um inimigo comum em potencial, a China, mas a Índia mantém a dependência de peças de reposição da Rússia e não quer se subordinar aos Estados Unidos. A Índia teve uma história, foi dominada pelo Império Britânico durante 90 anos, então repudia qualquer tipo de subordinação a potências ocidentais. O aviso de Modi foi um conselho de amigo, de um velho amigo. A guerra se tornou contraproducente. A China e a Índia estão comprando petróleo russo com desconto, ignorando as sanções econômicas internacionais ao Kremlin, e isto alimenta a máquina de guerra da Rússia. A China se tornou a maior parceira comercial da Rússia, mas já deu sinais de que é hora de negociar o fim da guerra. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos entende que a Ucrânia já conquistou o máximo que poderia conseguir antes do inverno e considera o momento adequado para iniciar negociações de paz, mas a Casa Branca ainda aposta na guerra, no enfraquecimento maior da Rússia, numa vitória total da Ucrânia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.